Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Mais uma vez aqui na Baixada das Juremas. Vamos conversar com Sóstenes, tá por ali também a Vitória. E ele vai mostrar tudo que eles fizeram aqui nesse projeto, tá certo? Então, como a gente falou no vídeo anterior, aqui é uma espécie de laboratório. Então a gente está fazendo um manejo do solo, fazendo um reflorestamento da caatinga, onde a gente chama de agrocaatinga, né? A gente tem um consorciamento, né? Uma interação entre espécies diferentes, das mais diversas, né? Desde nativas até frutíferas e periódicas. E nesse processo a gente vai fazendo a recuperação de solo, vai dando profundidade, vai dando condição de umidade um pouco maior, né? E vai tendo um desenvolvimento um pouco mais acelerado, né? A gente consegue fazer, por exemplo, dentro de um ano, o que no espaço aberto e largado demoraria 5, 10 anos. Então aqui, a base é a gente não deixar o solo muito pelado, né? É quase impossível na caatinga porque a gente não tem chuva direto, né? Mas a gente sempre tem cobertura de solo, vai colocando folhas. Então, a ideia é a gente sempre tentar manter o solo o mais coberto possível, né? Essa aqui é uma área que a gente iniciou ela há 2 anos, como método de estudo, né? Fazendo de pedacinho em pedacinho, fazendo diversas técnicas. E aí, agora ela já está sozinha, né? A gente já não molha mais nada próximo a ela, porque no início a gente fazia o quê? Aqui eram algumas pimentas, por exemplo. A gente já não está mais fazendo aqui, está plantando lá em cima, próximo à casa. Mas aqui no início a gente plantava, por exemplo, a pimenta. Ao lado da pimenta, um pé de mamão. Do lado do mamão, um pé de aroeira. Então assim a gente molha o que a gente vai ter como retorno financeiro e automaticamente as plantas que estão do lado vão se beneficiar dessa umidade, né? E não deixar o solo muito exposto, porque a temperatura e os raios solares vão matando toda a biodiversidade do solo. Vamos mostrando aqui mais umas nativas mais desenvolvidas aqui. E a agrocaatinga, né, o reflorestamento da caatinga, é sempre a gente tem pensar na importância de um reservatório de água, né? Tanto um reservatório físico, né, um tanque, uma cisterna, um negócio assim, quanto um reservatório que são biodiversos, né, que são a palma, que são o sisal, né, que tem capacidade de reter umidade. Então a palma, por exemplo, ela está aqui no sistema, ela pode ser tirada para alimentação animal, a gente tira para comer também, a gente faz uma farofa de palma, faz coisas com palma para a gente se alimentar. E também, numa época crítica de pouca chuva, a gente pode estar cortando ela e colocando no pé das árvores, que ela tem um hidrogel e ali aquele hidrogel vai infiltrando no solo e dando condição daquela planta não morrer, né? Então a palma ela é uma planta que tem muita rentabilidade também, porque na época de estiagem você pode vender e ela também agrega nesse processo. Aqui essa área a gente começou a mexer nela como eu falei, há uns 2 anos e pouco atrás. Esse licurizeiro, por exemplo, a gente nunca tinha visto produzir. Aí a gente fez um trabalho ali no pé dele, começamos a fazer a cobertura, readubamos. E agora esse ano ele começou a colocar a licuri, ó, os cachos lindos. A gente tem a barriguda, que é uma árvore nativa, né? Ela tem uma capacidade de retenção de água no tronco, né? Um buzeiro tem na raiz e ela tem no tronco. Então essa daqui tem 1 ano e 8 meses mais ou menos. E a gente plantou ela e ao lado dela, e aí é isso que a gente fala sobre o plantio diverso. Do lado dela a gente já plantou uma leucena. Essa leucena ela não vai ficar para sempre aqui. A gente vai retirar ela em um determinado momento. Só que a leucena é uma planta muito resistente e é uma leguminosa. As leguminosas elas fixam nitrogênio no solo, né? E o nitrogênio é necessário para o crescimento. Ela está fixando nitrogênio para a barriguda se aproveitar desse nitrogênio para crescer. E também, quando ela vai tendo folha, a gente vem, corta as folhas, ó, pode perceber que a gente podou ela toda, a gente corta as folhas e joga no solo. E mantém o solo sempre coberto assim. A área ainda é muito pequena, porque como é para a gente estudar, e a gente vai mostrar daqui a pouco como é o método que a gente achou que é o ideal, né? A gente está mostrando aqui onde tudo iniciou. Aqui é uma braúna, para quem sabe... A braúna é uma das árvores com a madeira mais dura que a gente tem aqui no sertão e também de menor crescimento.
Essa daqui já tem 2 anos também. Ela sofreu alguns ataques aí, mas já está bem resistente aí. A gente não precisa molhar, né? Aqui já está desenvolvendo bem. Os mamoeiros que a gente já colheu, que não precisa mais, a gente também está manejando. Caraíba, né? E essa é a primeira barriguda, aí do seu lado, Adinho, é a primeira barriguda que a gente plantou. Essa barriguda tem 2 anos, menos de 2 anos e meio, né? E ela já tem mais de 3 metros de altura. Já tem ideia do diâmetro dela? Então, o desenvolvimento é muito mais rápido dessa forma, né? Sempre dando condição de ter uma biodiversidade, né? Porque aqui, logo que chove, a gente já vê que as minhocas já começam a surgir, os ingongos. Então, toda essa microvida, ela aduba o solo, né? Então, esse lado aqui é o lado mais novo do cultivo, né? Dos desenvolvimentos das técnicas. E a gente acha que é o modelo ideal para a gente tá implementando na roça inteira, assim que a gente tiver condições de fazer isso. Então, a gente planta as palmas em linha, né? É feito como se fosse um acanteiramento, né? Na curva de nível, para a água não ficar enxurrando demais. As palmas são plantadas em linha. Ao lado das palmas são plantadas arbóreas. Aqui a gente tem, por exemplo, moringa, que aqui já foram, as formigas se aproveitaram delas. Moringa, aroeira, né? Em outra linha já segue com as frutíferas, né? Goiaba, pode ser laranja, limão. E a gente vai fazendo isso. A palma como retenção, ajudando a não carregar a matéria orgânica, né? Porque a matéria orgânica é o adubo do solo. Então, pode mostrar aqui, ó, muita folha seca no chão que a gente pega e coloca para manter essa umidade. E aí quando vem a enxurrada, a palma não deixa a folha seca ser levada. Com a observação que a gente não pode deixar muito próximo do pé da palma o tempo todo, né? Porque ela pode apodrecer. Mas talvez se eu puxar aqui, ó, a gente vai ver. O chão aqui já está bem seco, ó, e duro. E aqui não foi molhado. Vamos só a gente tentar fazer a comprovação da cobertura de solo como é eficiente, ó. Aqui está um solo mais úmido, está frio. E aqui mantém a vida no solo. Assim que vem uma chuva, tudo se recupera muito mais rápido. Então esse é o método que a gente está desenvolvendo para fazer um reflorestamento da caatinga, né? É a agrocaatinga. Dá para plantar frutífera, você irriga a linha de frutífera e as de nativa não precisa irrigar. A palma ela vai ajudar a todas a desenvolver. E essa palma, por exemplo, ela está com um ano e meio mais ou menos, e já está quase pronta para corte. Então a palma também se beneficia desse segmento. Quando a gente começou aqui, por exemplo, a gente já idealizou fazer aqui próximo desse araticum, que era para tentar recuperar ele para ele começar a produzir. E ele voltou a produzir, então ele já estava morrendo, estava bem apagadinho. É família de quê mesmo? Da família da graviola, da pinha, né? Só que é nativa e tem um sabor único, é amarela por dentro, deliciosa. Aqui a canafístula, ela é da família daquele, é uma leguminosa também, é daquela família daquele São João. Tem uma madeira muito boa e cresce muito rápido. Não tem necessidade da gente estar molhando, é uma árvore perfeita para a gente estar fazendo um reflorestamento da caatinga também. Assim como a moringa, assim como a canafístula, a moringa, a barriguda, né, a aroeira. Então assim, são árvores que se você preparar a muda e plantar elas deste tamanho, na época do inverno, elas vão embora. Desde que a gente não deixe entrar bicho na propriedade para poder estar matando essas árvores, né? Aqui a gente tem uma árvore linda, que é a nossa árvore mãe, que é essa umburana de cheiro, né, que serve para remédio, para quem tem dor de barriga. É só fazer um chazinho com 2, 3 sementes e ela é perfeita. A gente também vai começar a reproduzir as mudas dela. Ela vai começar a florir agora. E aí a gente vai reproduzir as mudas dela também, para a gente estar espalhando. Então toda essa área daqui da roça, onde está vendo capim, onde esse capim tomou conta, a gente vai fazer um reflorestamento da caatinga e fazer tudo daquela forma lá. Então daqui 5, 10 anos a gente já vai ter sombra na roça inteira. Favela. A favela, ela também, em estudos recentes, comprovaram que ela é um indício bom de um início de recuperação de solo. Então, como aqui está parado, uma roça que não entrou mais bicho,
E aí ela começa a desenvolver mais e as redondezas ao lado dela começam a ficar melhor também o solo. Aqui próximo da casa é onde a gente começou a trabalhar melhor com hortaliça, né? Hoje, com a cisterna, a gente já consegue ter uma produtividade um pouco mais satisfatória. A gente dá preferência às folhosas, como a gente falou no vídeo anterior, né? Quem vai trabalhar na roça, quem vai para a roça, tem que buscar uma alternativa de renda rápida, né? E a hortaliça folhosa, ela é uma boa fonte de renda rápida, né? E que requer pouco manejo. A gente vem, faz os canteiros. Aqui, por exemplo, esse daqui foi o que a gente colheu essa semana. A gente já vendeu os coentros. Esse daqui é o que vai ser colhido agora nessa próxima semana. Então a gente faz sempre escalonado, né? Toda semana para toda semana a gente tá tendo. O coentro a gente no inverno agora pode estar plantando tranquilamente debaixo do sol direto, que ele desenvolve muito bem coentro, rúcula, couve. E a variedade, ela é importante, né? O que a gente está trabalhando agora é a variedade de hortaliças, né? Para não ter só o coentro, ter o alface, ter a couve, ter rúcula, né? Ter legume também, né? Como abóbora, quiabo. Então a gente está investindo em tudo isso para a gente poder ter nossa soberania alimentar e ter uma fonte de renda extra para a gente manter o espaço e manter nossas vidas. E aí a gente também vai aplicando técnicas de economia de água, técnicas de manejo mais fácil, né? Porque a gente precisa ter uma otimização de tempo com pouco desgaste. Essa daqui é uma técnica chamada horta de verão ou horta econômica. Ela tem uma lona por baixo, a gente coloca o composto por cima, coloca um cano aqui de 40 milímetros que está descendo, percorrendo todo o canteiro lá, todo furadinho dos lados, e a gente coloca água por aqui. Então ele leva metade ou menos da metade da água que levaria normalmente num canteiro normal, né? E aí, como técnica mais econômica ainda e 100% orgânica e com efetividade boa, a gente também começou a estudar sobre aquaponia, que é a integração entre peixes e plantas, né? A gente cria o peixe dentro de caixas d'água ou tanques, essa água vai ser filtrada, esses filtros vão transformar a água de dejeto dos peixes em água adubada que vai poder estar irrigando as plantas. Só que essa irrigação é feita de forma diferente, né? Elas vivem dentro das canaletas, plantadas sem terra. Então quando a gente colhe um alface daqui, quando a gente for colher um alface daqui, a gente não vai ter terra, não vai precisar estar lavando, né? Aqui vamos explicar um pouco melhor como é que funciona a aquaponia. Iniciando aqui pelo tanque dos peixes, né? Para a gente entender tudo certinho. Então esse aí é o tanque dos peixes. Isso. A gente está fazendo aqui numa caixa d'água de 1000 litros. Uma caixa d'água dessa que a gente tem aí normalmente. Uma caixa d'água de 1000 litros, com um sistema de filtragem bom, a gente consegue criar até entre 30 e 40 quilos de peixe. Aqui a gente está com cerca de uns 20 quilos de peixe aqui dentro, de tilápias. E a gente pode ter até 40 quilos de peixe, desde que você tenha um sistema de filtragem bom, né? Vamos ver se elas já comeram hoje, mas vamos ver se elas se mostram aí pro vídeo. Então, a gente dá preferência para as tilápias, que são peixes mais resistentes, né? E tem quanto tempo que essas tilápias estão aqui? Tem cerca de uns 8 meses. Então, mais ou menos, qual é o peso deles? A gente já colocou elas com um certo tamanho. A gente pescou elas na fazenda lá do Júnior, digo, Elias Júnior, policial. E aí ele cedeu pra gente algumas, já vieram alguns maiores, outros menores. Só que, quando a gente colocou aqui, eles começaram a se reproduzir. Então a gente começou a comer já daqui os peixes, né? Então, os maiores a gente já comeu, os que vieram maiores de lá, né? E os menores vinham com cerca de 200 gramas. E hoje a gente já consegue tirar peixe aqui de mais de meio quilo, né? Isso porque a gente está numa caixa d'água onde a gente não dá muita comida. Porque se fosse na cisterna, no sistema de engorda, a gente daria muito mais comida para eles, né? Então a água sai de lá do tanque dos peixes, por baixo, vem para cá, para esse primeiro tambor.
Esse primeiro tambor aqui é um decantador. É um dos dejetos mais pesados vão ficar. Isso daqui, por exemplo, são as fezes do peixe. Vem por lá, entra por baixo, sobe. Daqui ele passa para um biofiltro, que é um balde, né, um camburão com malhas. Aqui tem malha de muriçoca também. Malha de sombrite, cerâmica no fundo. Daqui ele segue para esse outro tambor, que é onde a bomba fica, que é chamado de SAMP. Ele vai controlar o efeito de subida e descida da água, né? E aqui também tem umas mídias biológicas. Daqui ele segue para um canteiro que a gente chama de cama de cultivo, que também serve como filtro. Lá a gente tem hortelã, e hortelã adora isso daí. E também segue para as canaletas de cultivo. Aqui a gente vai cultivar principalmente alface, porque o alface, como todo mundo sabe, ele é muito sensível ao sol, por isso que a gente tem sombrite, e também ele precisa de umidade constante. Se a gente molhar de manhã, aqui, com o sol quente que a gente tem, meio-dia já está quente, já está seco. Então a gente tem que molhar novamente. Então quem cultiva alface por aqui é só quem tem poço artesiano, é só quem tem água à disponibilidade para poder estar irrigando 3, 4 vezes ao dia, para poder ter uma alface de qualidade. Então, fez também uma grande cisterna, não foi? Sim, aí a gente vai mostrar a cisterna daqui a pouquinho ali. Para quem não sabe, essa cobertura aqui serve para quê mesmo? Aqui é um sombrite. O sombrite ele serve para poder quebrar os raios de sol, né? Esses daqui são sombrites de 70% e 80%. Então, enquanto a temperatura aqui fora, a gente está sentindo, por exemplo, 35 graus, debaixo do sombrite está 28 graus. Então, a temperatura ideal para ter as plantas, né? As hortaliças. E aqui a gente começou já a colocar os alfaces nas canaletas. Daqui eles vão desenvolver até um certo tamanho. Eles são plantados como aqui dentro? É colocado numa espuma, é? Assim, vamos mostrar desde o início então, né? Vamos explicar desde o início como é que funciona. Numa espuminha dessa, ela é chamada espuma fenólica. Aqui ela já vem com pH ideal, né? Um pH neutro. E aqui a gente compra as placas, elas vêm todas emendadas e a gente destaca e faz de uma em uma. Essa daqui é específica para alface. O que é que a gente faz? A gente coloca a semente aqui, 2 sementes por cada buraquinho, que é para garantir que vai nascer, né? Depois que a gente coloca, a gente umedece ela toda e coloca dentro do isopor durante 2 dias. Aí depois de 2 dias, ela já começou a germinar. E aí ela já vem para cá pro sol. Aí fica aqui no sol e a gente molha ela 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, dependendo de como está a temperatura. E aí a partir daí, elas vão ficar aqui durante 15 dias a 3 semanas. Daqui, elas seguem para a canaleta fina, para esses canos de 40. Quando elas começam a poder ficar com a folhinha do lado de fora, né? Porque tem que receber sol. Então aí a gente pega e coloca aqui. Daqui, elas vão passar mais ou menos 15 dias, 3 semanas. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pezinho para mostrar aqui como é. Então, ó, agora ela já começa a desenvolver as raízes todas aqui dentro do cano. Então a gente solta ela aqui, ó, e ela fica recebendo água no fluxo contínuo. Aqui elas vão desenvolver até chegar a um porte. Quando elas começam a tocar uma folha uma na outra, daqui elas vão para essas canaletas grossas. Eles vão passar mais 30 dias aqui. Daqui já vai pro consumo, né? Elas têm um espaçamento para cada um ficar com sua cabeça, né? A cabeça de alface entre 20 e 30 centímetros. Então cada um buraco desse representa um alface. E daqui já vai para o consumo, para a venda. Então é isso. Aqui a gente tem uma economia drástica de água. Aqui a gente coloca, num dia quente, 20 a 30 litros, que é o que evapora do sistema. De resto é só isso. E consegue cultivar aqui, por exemplo, 170 até 200 plantas aqui, por dia. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um peixe, para a gente assar e vamos filmar, né? Vamos lá? Então.
Muito bem, gente. Esse foi mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Sóstene mostrou o que ele planta, o que ele reflorestou aqui Junto com a Vitória, não só eu, né? Vitória, Porque não é sozinho. Né? Junto com a Vitória. Eles fizeram aqui plantio de plantas nativas da nossa região, um reflorestamento, e mostrou também a sua horta, a não moderna e a moderna, a criação de peixes, como é que é feita a criação de peixe, que eu não sabia, assim, não tinha visto de perto, né? No YouTube a gente costuma assistir, mas de perto mesmo vi hoje.